Olá, então vamos lá. Agora nós iniciamos o capítulo 3, né, que fala da população do município. Então tem uma leiturinha aqui no cantinho da página 298 de geografia, né? Então diz assim, que cada município ele possui uma população com determinado número de habitantes. Por exemplo, a população de Curitiba, que é essa cidade aqui, né? No Paraná, que ela está mostrando aqui. E essa foto ela foi tirada em 2018, tá? Essa população ela era de cadê? Deixa eu tentar ler aqui direitinho. 1.917.195 habitantes, tá? Aí ele diz assim: você conhece o número de habitantes do seu município, que é onde você mora? Então vamos lá. As pessoas retratadas na fotografia estão no espaço urbano ou no espaço rural do município? Bom, aqui é um espaço urbano, né? Lembrando que um espaço rural é um espaço onde as estradas são de terra, tem passagens por pontes, né? As casas têm um distanciamento uma das outras, tem criação aí de gados, né? Morros, árvores. Então, não é esse o ambiente que nós estamos vendo aqui, né? Nós não estamos vendo um ambiente assim de vegetais, né, de plantas, de gados, nada disso. Pelo contrário, uma coisa mais moderna, outro tipo de estrutura, tá? E na B, diz assim, que atividades as pessoas costumam fazer nesse espaço do município? Bom, aqui nós temos diversas atividades, né? Por exemplo, trabalhar, por exemplo, fazer compras, né? Por exemplo, frequentar restaurantes, não é mesmo? Então, são essas atividades que costumamos aí fazer aí nos espaços urbanos, né? Frequentar as shoppings, ir a teatros, cinemas, né? Essas são as atividades que costumamos aí fazer em espaços urbanos, tá? Então, vamos aqui para a próxima página, 200 e 300. Estou sem óculos e não estou enxergando muito bem. A formação da população. Então, a gente vai fazer esse resgate aí, né, de como a gente foi voltando lá para trás, né, para estar aí entendendo como é que se formou, primeiramente, a nossa população brasileira, tá bom? Então, vamos lá. A população brasileira, ela é formada pela mistura de diferentes povos, que ocorreu aí ao longo da história do nosso país. Entre os séculos 16 e 17, a população começou a se formar com os seguintes povos. Então, vamos lá. Primeiramente, os indígenas, que são habitantes das terras, né? E aí formaram o território brasileiro. Em segundo lugar, veio os europeus colonizadores, no nosso caso os portugueses, né? Que ocuparam aí, dominaram as terras que aí que eles formaram aí como território do Brasil. Os numerosos grupos de africanos também, né? Que vieram aí escravizados, infelizmente, de África, né? E foram forçados a vir para o nosso país. Então, lá no comecinho, quem começou foram os indígenas, depois os europeus portugueses, né, que colonizaram o nosso país, e depois os africanos, tá? Então, são 3 tipos aí de povos inicialmente. Tá bom. Aí depois, isso foi no século 16 e 17. Aí, século 18 continuou esses povos. Aí lá no século 19 vieram outros grupos aí de imigrantes, né? Aí ele dita aqui como exemplo os italianos, mais portugueses, espanhóis, japoneses, alemães, turcos, sírios, libaneses, né? Então, foram várias pessoas de outros países que migraram aí para o nosso país, tá? Então, aqui mostra, acho que é um jogo de futebol, né? A mistura dos povos aqui, ó, num estádio de futebol lá em Recife, em Pernambuco. Então, a gente vê a diversidade do nosso povo brasileiro,
tá bom? Agora nós vamos na próxima página 301, tá? É a população do município, tá? Aqui nós vamos falar de vários municípios, tá? E como é aí cada população desses municípios, tá? E o que eles demarcam aí um pouquinho desses povos aqui, né? Que vieram, desses imigrantes que vieram para o nosso país e desses povos aqui iniciais, que são os indígenas, os europeus e os africanos, tá bom? Então vamos lá. Em diferentes municípios do Brasil, perdão, é possível notar a presença dos povos que formaram a população brasileira. Isso pode ser percebido, por exemplo, nas características físicas da população. Físicas é como as pessoas são fisicamente, né? Como é que os olhos, a boca, nariz, estatura, né? O cabelo, o tipo de cabelo, se é loiro, se é castanho, se é liso, se é crespo, tá bom? Isso também demarca, tá? Nas construções, né? Igual lá na Bahia, que tem aquelas casinhas todas coloridinhas, aquilo ali já é uma marca, né, daquele lugar. Então, vamos lá. Nas manifestações culturais, já que a gente está falando da Bahia, então, diversas manifestações culturais, né? Filhos de Gandhi, que só pertence àquele lugar, tá? Que, inclusive, né, a maior população da Bahia negra, ou seja, vieram aí desses povos africanos que vieram escravizados para o nosso país, tá bom? Manifestações culturais, nos costumes e tradições transmitidos aí de pais para filhos, né? Então, eu estou dando um exemplo da Bahia, que tem aquelas casinhas coloridas, né? Que é tradição de lá também. Outras casas, outras cidades nordestinas também têm esse costume de colorir aí as casas, né? Aí eu dei um exemplo de manifestação cultural, que são os filhos de Gandhi, principalmente na época de carnaval, né? Costumes. A comida típica, ela também entra aí como uma tradição nesses lugares, né? Como o vatapá, caruru, que vende na Bahia. Aqui na fotografia, eles estão dando um exemplo do município de Antonina, no Paraná. Essa foto é de 2017, né? Que os descendentes de ucranianos, ó, eles realizam uma festa com comidas e roupas típicas lá, tá? Para relembrar aí os antepassados que vieram para o Brasil, né? Então vejam aí nessa imagem aqui, vou dar um zoom para a gente poder visualizar melhor, para eu poder explicar direitinho, tá? Olha que legal, né? Então eles manteram aí a tradição dos seus ancestrais aí de quando vieram para o Brasil. Há lugares também no nosso país em que as características físicas e os hábitos das culturas indígenas estão muito presentes na população. Aí ele dá um exemplo dos indígenas descansando, né, em redes, né, na embarcação que transporta pessoas entre cidades de Letícia, Colômbia e Tabatinga, no Amazonas, tá? Então, tem uma embarcação, né, que vai tanto do Amazonas para a Colômbia, já é outro país, do Amazonas lá em Manaus, que é Brasil, para a Colômbia, que já é outro país também, tá? Então, de uma cidade para outra, ó, eles têm essa tradição das redes, né? Aí nas embarcações, que é um hábito indígena. E aqui embaixo, em algumas paisagens, nós podemos observar construções típicas da cultura de um povo, como no bairro aí da Liberdade, em São Paulo. Tá? Essa fotografia ela é de 2019 e a gente consegue ver aqui os monumentos, né? E as luminárias em estilo oriental, né? Esse bairro ele é muito famoso em São Paulo por ter muitos descendentes mesmo de japoneses, né? E orientais aqui, então a gente consegue observar aqui, ó, né, nas luminárias, até nos formatos, alguns formatos aqui, acredito que sejam lojas, né, também que demarcam aí o povo, a vinda do povo oriental para o nosso país. Então vamos lá. A formação da população de um município também pode ocorrer com a chegada de pessoas de outros lugares do Brasil.
Só um momentinho. Então, aqui, ó, marca aqui vários fluxos migratórios dentro do nosso país. Imigrantes é de fora. Migrantes, migratórios, é porque é dentro do próprio país, tá? Por exemplo, veio da Bahia para São Paulo, foi de São Paulo para Bahia, né? Então, migratório é dentro do próprio país. Imigrante é fora do país, que vem de fora de outros países, de fora do nosso país, tá bom? Então, tem esses fluxos migratórios, né, no nosso país, que deram início. Deixa eu colocar aqui um zoom que eu não estou enxergando direitinho. Que deram início ou alteraram aí a população de muitos municípios. Vamos conhecer o exemplo de Gaúcha do Norte, no estado do Mato Grosso, tá? Então, a formação de Gaúcha do Norte, ela teve início aí desse fluxo, né, na região sul para o centro-oeste do país. Foi durante esse fluxo que uma empresa loteadora, né, cujos proprietários eram gaúchos, tá? E se estabeleceram em Cascavel, no Paraná. Passou a comercializar lotes urbanos e rurais dessa porção lá no Mato Grosso. Então, o que aconteceu? Esses lotes foi vendido para os próprios paranaenses e catarinenses e os gaúchos, né? Então, essa população inicial de Gaúcha do Norte foi composta de migrantes vindos da região sul do país. Então, a Gaúcha do Norte fica aqui, nessa região do Mato Grosso, tá? E aqui embaixo, onde está essa seta pretinha aqui, é mais ou menos para onde, né, de onde eles vieram, tá? Então, como essas pessoas aqui tinham lotes aqui de terra, né? Então, eles venderam para o próprio povo deles ali do Paraná, os gaúchos, né? Então, eles migraram para cá. Então, ficou conhecida como Gaúcha do Norte, porque tem muita gente daquela região morando lá no Mato Grosso, tá? Então, vamos lá. Então, você vai responder aqui essas questões, tá? Deixa eu ver se eu consigo observar a página para falar direitinho. 303. Aí você vai colocar assim, ó, vamos lá. Faça uma pesquisa na internet ou em livros e descubra as seguintes informações. Como se formou a população no município onde você mora? Se for Santos, coloca Santos. Se for São Vicente, coloca São Vicente. Descreva um aspecto marcante dessa formação. Então, você vai ter que ir lá fazer uma pesquisinha, né? E saber como é que se formou aí o município que você mora, né? Que povo foi esse, né? Que veio aí para sua terra e se fixou aí no seu município, tá bom? E vai descrever aí um aspecto que seja marcante, tá? Da nossa população. Na B, de que maneira é possível observar a presença de migrantes na formação da população do município onde você mora? Nós fizemos uma pesquisinha em sala e nós conseguimos observar que tem muito nordestino aqui na nossa região, tá? Mas pode ser que vocês encontrem outras pessoas de outros estados também, outros migrantes, tá bom? Mas aqui tem bastante nordestino. Tá? Nós fizemos, na verdade, todo mundo tem um nordestino na família, tá bom? Da nossa sala. Mas pode estar à vontade para estar fazendo mais pesquisas. Nascer no lugar onde você vive, há algum costume ou tradição cultural que os moradores conservaram ao longo do tempo e que se manifestam até a atualidade? Se sim, descrevam. Bom, eu vou usar aqui o exemplo do aluno Cauê, que ele mora no Morro da Nova Sintra. Então, ele usou o exemplo da festa do Morro da Nova Sintra, que é da igreja, né? Então, há muitos anos, desculpa, a igreja, ela faz essa festa, né? No Morro da Nova Sintra, e mesmo hoje, não tendo tanto movimento, eles fazem do mesmo jeito, continua tendo a festinha junina lá, tá? Da igreja até hoje. É uma tradição que há muitos anos e até hoje eles continuam aí seguindo com essa tradição. Uma tradição muito legal mesmo. Mas a gente está falando de um costume do
povo, né? De um povo, um hábito de um povo. Então, você pode estar pesquisando também outras manifestações aí, né? Ou tradição, ou costume, né? Que nós temos aí na nossa região, tá bom? Então, vamos lá para a próxima página. Então, nós vamos aqui, população urbana e rural do município, tá? Então, a população de um município, ela é composta pelas pessoas que vivem no espaço rural e pelas pessoas que vivem no espaço urbano, tá? Lembrando que rural é a área vegetal, de árvores, né? As casas são distantes uma das outras. Já o espaço urbano, ele é composto aí por prédios, né? Geralmente é onde fica a prefeitura da cidade, né? Igreja matriz, onde tem escritórios, né? Lojas, shopping, etc. Tá bom? Essa é a área urbana. A rural é a zona mais de mata, mais interior, tá? Ok. Então, dessa maneira, a população total de um município ela é formada pela soma desses habitantes, habitantes da zona rural e habitantes da zona urbana, tá? Juntos os dois para ver o total de habitantes aí daquele município. Então, tem uns que são maior, outros são menores, né? Normal. Nós temos estados bem grandes, como o Amazonas, assim como temos alguns estados aí menores, como Tocantins, por exemplo, né? Até mesmo Goiás, em vista perto da Bahia, perto do Amazonas, que são estados grandes, tá? Então, aqui no município de Alpercata, em Minas Gerais, MG, eu vou falando as siglas, tá? MG é Minas Gerais. Então, a população rural é de 1.512 e a urbana de 5.660, ou seja, no total nós temos 7.172 habitantes, tá? Em Tubiara, em Goiás, nós temos 3.941 na zona rural e 88.942 na zona urbana, dando um total de 92.883 habitantes no total, né? Temos em Palhoça, Santa Catarina, com um total de 137.334 habitantes. Em Manaus, no Amazonas, nós temos 9.133 zona rural e 1.792.881 habitantes na zona urbana. Então, dando um total de 1.802.014 habitantes no total do Amazonas, né? Então, o Amazonas é aquela parte ali onde tem a maior concentração de tribos indígenas no nosso país, preservadas algumas, né, até hoje, apesar de sofrerem desmatamento e diversos outros problemas ambientais, tá? E em São Paulo, nós temos 101.159 na população rural. E vamos ver se eu consigo falar esse número, tá? 11.152.344 na população urbana, dando um total de 11.253.503 habitantes no total, só em São Paulo. Então, o estado do Amazonas ele é maior que São Paulo, e olha quantas pessoas vivem em São Paulo, tá? Então, daí a gente consegue entender por que tem tantos conjuntos habitacionais, tantas favelas, tantos moradores de rua, né? Por se concentrarem a maior parte na zona urbana, como a gente consegue observar aqui, né? Eles vêm em busca de emprego, né? Em busca de um estudo melhor, né? Então, por ter uma população ser um estado muito populoso, né? Acaba não tendo aí acaba não tendo moradia para todos, né? Saneamento básico para todos, tá? Então, por isso tem tantas favelas em São Paulo, tantas periferias em São Paulo, tantos moradores de rua
em São Paulo. As pessoas vêm iludidas, né, com o seu estado, migram para cá, vêm do Nordeste, migram para cá em busca de, né, propostas de vida melhor. Aí chega aqui, não é nada disso, né? Encontram dificuldades aí para arrumar um emprego, porque é necessário ter estudo, é necessário, né, diversas burocracias. Então, essa região é muito populosa para um estado, né, tão pequeno. Então, qual é o município que possui população total com maior número de habitantes? Então, a gente consegue ver aqui o município que possui o maior número de habitantes e o menor número. Então, a gente pode colocar aqui, ó, que o maior é São Paulo. Ops. E o menor é Alpercata, né? Em Minas Gerais, tá? Ok. Na número 2 diz assim: qual é o município que tem maior número de habitantes no espaço rural e o município que tem menor número no espaço rural? O espaço rural é esse aqui, né? Então vamos lá, o que tem maior e o que tem menor habitantes aí no espaço rural? Nós vamos colocar a mesma coisa. Então, o maior, né? O maior é São Paulo, no espaço rural. É São Paulo. E menor, e menor é Alpercata. No espaço rural, tá? Então, vamos lá. E aqui, na número 3, quantos habitantes o município de Palhoça tem a mais do que o município de Itumbiara? Então, nós vamos olhar aqui. É no total? Sim, no total. Então, nós conseguimos olhar aqui, né? Que aqui eu tenho 137.334 e aqui eu tenho 92.883. Nós vamos juntar o quê? Geografia com matemática, tá? Então, nós vamos calcular, fazer um cálculo, né? Para ver quanto tem aí, né? Que nós ficamos curiosos. A gente quer saber quantos tem a mais que o município. Eita, deixa eu tirar aqui. Que o município de Palhoça. Então, em Palhoça eu tenho 137.334. Menos, quanto tem em Palhoça? Ou em Tubiara? 92.800 menos 92.883. Então, é igual a 44.451. Então, a diferença de um para o outro é de 44.451. Então, 44.000, já esqueci, mas eu retorno aqui, 451. 451 habitantes, né? Tem que colocar. Tá bom? Então, vamos lá. Na próxima página, vamos ler esse gráfico, tá? Ó, o Brasil possui aproximadamente 204 milhões de habitantes, de acordo com o IBGE de 2015, tá? Hoje já deve ter mudado, né? Porque nós já estamos em 2020, já se passaram 5 anos.
Nesse total, cerca de 31 milhões de pessoas vivem no espaço rural e 173 milhões no espaço urbano. Assim, na maior parte dos municípios brasileiros, a população urbana é mais numerosa que a população rural. Em nosso país, muitas pessoas deixam o campo para viver nas cidades por causa das melhores oportunidades de emprego e do acesso a serviços que não estão disponíveis no espaço rural. Igual eu falei para vocês, saneamento básico, né? Água encanada, luz, né? Tudo isso, tá bom? Internet, tá? Porém, existem alguns poucos municípios no país em que a população rural é mais numerosa que a população urbana. Então, nós vamos olhar aqui no gráfico. Tá vendo aqui, ó, população rural de rosa, tá vendo aqui? Então, ela é de 7.036, tá? É a população rural. E a população urbana tá mostrando aqui para nós que ela é de apenas 4.442, tá? Tá mostrando aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Quantos habitantes vivem no espaço rural do município de Itiquira? Então, você vai olhar aqui, ó. No espaço rural, vai colocar aqui, espaço rural, tanto. Quantos habitantes vivem no espaço urbano? Espaço urbano, tanto, tá bom? E aqui, número 6, no espaço rural do município de Itiquira, vivem quantos habitantes a mais que no espaço urbano? É aquela mesma continha de menos que nós fizemos lá, tá? Então, você vai fazer este valorzinho aqui, tá? 7.036 menos 4.042. O que sobrar na resposta é exatamente os habitantes a mais que estão no espaço urbano, tá? Os a mais que estão no espaço rural, tá bom? Então, vamos lá. Depois manda pra tia aí as respostinhas pra tia ver se tá certinho, tá? Vamos lá para a próxima página. Bom, aqui eu fiz algumas correções, por quê? Primeiro que eu estou mostrando o vídeo antes de ter passado a aula de matemática, né? Mas como é para uma conclusão, tá? Mas eu vou dar uma explicadinha. Então, vamos lá. Então, aqui na página 306, a gente consegue observar aqui que são mais atividades também, tá? Que você vai fazer cálculo para somar aí as lacunas da tabela abaixo, tá bom? Depois a gente vai responder as questõezinhas lá embaixo. Ó, por exemplo, no Brasil, a população de alguns municípios em 2010. Então, tem Goiânia, Parintins, no Amazonas, Alto Alegre, em Roraima, e Mucurici, no Espírito Santo, tá? Então, mostra aqui, ó, a população é de 4.925, a população urbana é de 1.297.076, faz uma continha de mais, adição significa mais. Subtração significa continha de menos, ó, a tia ainda colocou aqui, vou até grifar. Então, adição significa continha de mais, subtração, continha de menos, tá? Adição, continha de mais, aqui, ó, ops, eita, te errou, tá? Então, adição, continha de mais, subtração, continha de menos. Mas por que, professora? Adição, eu vou adicionando. 1, mais 1, mais 1, mais 1. Adicionei, então é uma adição. Subtração, subtrair, tirar. Então, eu vou tirando, 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 tá bom? Continha de menos. É só uma diquinha, hein? E aqui embaixo, tá? Na letra A, aí ele diz, qual município apresenta o maior número, tá vendo que já tá até, ó, ele tá até de azul aqui, grifadinho, ó. O maior número total de habitantes aqui, coloquei a respostinha, Goiânia, mas você vai respondendo depois. Qual é o menor número? Onde vive a maioria da população de Parintins e onde vive a maioria da população de Alto Alegre, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tem também mais uma tabelinha, né? Aqui a tia já andou fazendo umas
correções, pintando bem horrível, né? Mas tudo bem, o importante é a intenção, tá? Então, a tia já pintou aqui, né? A gente escolheu população urbana de vermelho e população rural de verde, né? Fizemos aí o gráfico, tá? Tem os exemplinhos aí nos outros gráficos nas páginas anteriores. Então, nós vamos aqui agora o modo de vida nos espaços rural e urbano. Presta atenção para fazer as próximas atividades, tá bom? Então, as características do espaço do município influenciam no modo de vida da população. Realmente influencia, né? Então, vamos lá. Tanto as pessoas que moram no campo quanto as que vivem na cidade, elas desempenham diversas atividades no seu dia a dia, tá? Como trabalhar, estudar, não é isso? Né? Cada povo, aí, tanto no espaço rural quanto no urbano, eles desenvolvem aí, né, os seus hábitos diários, tá? Uns no campo acorda cedo para cuidar das galinhas. No espaço urbano, eles acordam cedo para pegar o ônibus porque o serviço é muito longe, tá? Então, cada um tem o seu hábito, tá bom? Então, muitos moradores do campo acordam cedo, olha aqui, ó, para aproveitar o máximo possível da claridade do dia para realizar suas atividades aí, como plantio, né? Cuidar dos animais e tudo mais. No espaço rural, as pessoas trabalham em geral na agricultura, pecuária e no extrativismo, tá? Extrativismo é quando você extrai a matéria das plantas, faz aí um objeto, um produto e vende, tá? Então você usa da natureza, você está extraindo da natureza para vender, tá? Fazem muito isso também com castanhas, com frutas, enfim, né? Mas geralmente é mais para esse lado, né, de construir para vender, tá bom? Construir sementes, né, para estar fazendo colares, então isso é extrativismo, tá? Então vamos lá, as pessoas que vivem no campo, geralmente elas têm maior contato com a natureza, realmente. Os recursos da natureza têm atraído muitas pessoas, inclusive as que moram na cidade, tá? Para a prática de esportes e lazer, como a cavalgada, por trilhas e acampamentos na florestas. Realmente, as pessoas para fugir um pouquinho da cidade grande, do trânsito, né, que é muita agitação, o pessoal vai para sítio, para chácara, para descansar um pouquinho, acordar só com o barulho dos passarinhos, ouvir grilos, né? Só para descansar um pouquinho a mente. De fato, isso acontece e muito hoje em dia, né? E ali eles acabam praticando aí diversas atividades, cavalgada, ir para cachoeiras, né? Então vamos lá. No espaço urbano, nas cidades as pessoas costumam se divertir frequentando os lugares como cinemas, parques, lanchonetes e shopping, tá? Essas são as atividades que também atraem os moradores do espaço rural. Então, alguns moradores do espaço rural também vêm à cidade em busca, né, dessas tecnologias que no espaço deles lá não tem, né? Shopping, cinema, teatro, lá não tem, né? Não quer dizer que eles não possam gostar dessas coisas, eles podem gostar sim de teatro, cinema e vir aí para as grandes cidades em busca também, tá? Desses atrativos, né? Então vamos lá. Muitas pessoas que vivem na cidade não moram perto dos seus locais de trabalho. Por isso, precisam acordar bem cedo para se deslocarem a tempo e chegar no horário certo. Muitas delas utilizam transportes coletivos como ônibus e metrôs, tá? Realmente, eu moro em São Vicente e nosso colégio fica em Santos, então eu tenho que sair de São Vicente para ir para Santos. E aqui nas cidades existem opções de trabalho na indústria, no comércio e na prestação de serviços, tá? Como hospitais, oficina mecânica, escolas, bancos, né? Então, é por isso que muitas pessoas acabam vindo para o espaço urbano com o sonho, né, de ter um emprego melhor, porque a remuneração é melhor também na cidade aqui, no espaço urbano,
né? Então, a gente acaba recebendo melhor porque a gente trabalha também de uma forma em cima da lei, né? E nos espaços rurais não tem tanto essa, como eu posso dizer, fiscalização, né? Então, eles acabam trabalhando aí em troca, às vezes, de alimento, em troca, às vezes, até mesmo de moradia, como era feito bem antigamente, tá bom? Vamos lá, estamos finalizando. Aqui tem umas atividades também, tá? Então, em que parte do município que você mora, no espaço rural ou no espaço urbano, e você vai escrever 3 atividades que você realiza no seu dia a dia e que caracterizam o modo de vida no espaço que você mora. Ó a dica. Volta lá na página e dá uma olhadinha aqui, ó, no espaço urbano em que nós vivemos. O que você pratica de um desses aqui? Você vai ao cinema, você vai ao shopping, você vai à escola, né? Você pega aí coletivo, um ônibus ou táxi, né? Um Uber, vamos lá. E vai escrever aspectos semelhantes no modo de vida de pessoa do espaço rural e do espaço urbano, tá bom? Alguns alunos, eu vou dar essa dica, eles colocaram algumas atividades. Ir à escola. Espaço rural também tem escola, tá? De uma forma diferente, mas eles também frequentam. E também deram um exemplo da atividade econômica, que lá é produção de alimento rural, no espaço rural, e trabalhos em indústrias no espaço urbano. Trabalhar, né? E o uso da tecnologia em ambos, tá? Tanto no espaço rural quanto no espaço urbano. Por que, professora, tecnologia? Tratores, hoje já tem no espaço rural, né? Então, tem diversas tecnologias que vêm chegando lá no espaço rural também, tá? Eles usam computadores lá para fazer, para fazer controle, né, de produção, tudo isso também tem no espaço rural também. Tá? No espaço urbano, então, nem se fala, né? A gente é movido a celular e computador, tá bom? E aqui você vai fazer um desenho representando uma opção de lazer do espaço rural e uma opção de lazer do espaço urbano. Lazer é diversão, né? Então, qual seria a diversão do espaço rural? Qual seria a diversão do espaço urbano? Sobe aí, dá uma olhadinha na apostila, que tem na apostila, tá? Volta uma página, 2 que tem ali. E aqui tem, representando os espaços do município, tá? Umas informações com o limite de território, tá? Que vem geralmente no mapinha, vem no mapa essas informações, tá? Que é o título, ó, apresentando aí, né? O assunto tratado aqui nesse caso é Curitiba, no Paraná, e os municípios vizinhos, tá? Aqui, a Rosa dos Ventos, a representação dos pontos cardeais. Os pontos cardeais, lembra que nós fizemos uma massinha com um palitinho, que nós medíamos aí o movimento do Sol de hora em hora? Então, esses são os pontos cardeais, a norte, a sul, a leste ou a oeste. E aqui a legenda, que ela informa aí o significado dos símbolos presentes no mapa. A fonte, que é de onde foi tirada essa informação, tá? Que está aqui no mapa, no caso foi no Atlas Geográfico do Estudante. E a escala, que é quantas vezes a medida real de uma porção da superfície terrestre ela foi reduzida. Então, aqui foi reduzida a 6 quilômetros, ó, tá? Então, a gente consegue medir através disso quantos quilômetros tem de um lugar para o outro e tudo mais, tá? É bem bacana. Outro dia a tia vai ensinar isso para vocês, que é difícil. Então, vamos lá para a próxima página. Tem uma atividadezinha aqui para responder também a respeito disso, tá? Como é que você vai fazer toda essa composição aqui, tá? Então, ela tem aqui nessa página para você responder, tá? A única dica que eu vou dar é quais são os municípios vizinhos ao município de Campinas. Bom, Campinas é tudo isso aqui, então os espaços vizinhos são esses que estão nas laterais dele. Lembrando que esse daqui que não tá perto, esse daqui que não tá perto, não conta, tá? É só quem tá bem coladinho nele aqui, tá bom? Então, aqui tem tudo que nós estudamos, que foi a população brasileira, o município, né?
a população do campo, a população da zona rural e da zona urbana, tá? E como é a representação de um mapa, tá? Como é que a gente consegue observar aí a representação de um mapa? Bom, aqui tenho mais atividades. Essas atividades é um apanhadinho de tudo que vocês já aprenderam aí, lá desde o comecinho da apostila de geografia, tá bom? Então, é a conclusão aqui. Como algumas respostinhas estão aqui, porque nós já fizemos aqui, tá? E por último, aqui não tem, porque você vai ter que pesquisar em jornais e em revistas ou na internet algumas imagens. Gente, não é para sair de casa para imprimir nada. Pega a revista, pega jornalzinho, pode ser antigo mesmo, recorta as imagens, tá bom? Aspecto do modo de vida do campo e do modo de vida na cidade, tá? É igual o lazer lá, tá bom? Depois desenhe ou colhe as imagens nos espaços abaixo, ó, e escreva na legenda explicando cada uma delas, ou seja, pessoas, aí sei lá, pessoa comendo pipoca, pessoas no cinema, aí tem que colocar aqui na cidade, né? Pessoas no cinema, aí cola aqui. Aí você vê pessoas alimentando galinha, aí tem aqui. Aí você cola a fotinho aqui e escreve aqui embaixo, pessoas alimentando galinhas na zona rural, tá? E aqui embaixo, comendo pipoca, pessoas indo ao cinema na zona urbana. Tá bom? Só isso e finaliza a geografia. Beijo!